O tema: o amor de Deus por nós. Autor: Yosef Shmuel. Como desenvolver e manter um relacionamento com o Pai do céu? Como não perder o primeiro amor? Como aprender a amar e florescer no amor? Sejam abençoados todos os filhos de Deus no caminho deles. I'm alive to this love like a river, singing me to my home. Spark the fire of the giver, know that you're not alone. To the man in the mirror, I'm no different from you. Take my hand through the shadows, and I'll show you what's true. Everybody needs love, 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 love. Que esteja a paz com vocês. Shalom, queridos ouvintes, amigos e seguidores. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto como relações com o Pai Nosso, relações com Deus. Quero observar 3 aspectos importantes. Os 3 pontos importantes que nos ajudarão a entender e equilibrar adequadamente as nossas relações com o Criador, com Jeová, com Deus amoroso. Deus é o amor. E há um exemplo da relação entre um homem e uma mulher que nos ajudará a entender isso. O primeiro ponto que eu gostaria de descrever é o formalismo, isto é, as relações formais. O que é isso? Isso ainda é chamado de religiosidade. Este é o seguimento de certas regras e mandamentos. Mas, na verdade, não há relacionamento nenhum. Há simplesmente uma seca execução. É como quando vocês se casam e todos seguem umas certas regras. O marido segue algumas regras e regulamentos estabelecidos. A esposa segue algumas regras e ordens estabelecidos. Mas eles não têm um relacionamento, não têm amor, onde ela sorri para ele quando ele chega a casa. Ele fica feliz em vê-la. E juntos, eles não querem apenas agradar um ao outro, mas sim servem um ao outro. Amam-se. Mas em relacionamentos formais, eles não têm isso. Apenas seguem, tentam cumprir, fazem tudo o que devem. Por exemplo, ela lava a louça, faz a limpeza, lava o chão, ela cuida de crianças, ela o conhece, ela espera por ele, o acompanha. Mas isso tudo faz-se não porque ela o ama e ansiosamente espera por ele. Está ansiosa para lançar-se nos braços dele, abraçando-o e beijando-o. Não, simplesmente só porque ele percebe que é assim que tem que se fazer. Assim está certo. Isso é chamado de formalismo, é chamado de religião. E por isso, assim vemos na Escritura Sagrada algumas chamadas que devemos voltar ao primeiro amor. O que significa o primeiro amor? É aquele amor apaixonado, sem formalismo, sem formalidade, ou seja, o desejo apaixonado, o amor pela pessoa adorada, pela personalidade. Isto é o mesmo que o amor a Deus. Eu acho que esse ponto está claro. E quem mergulhou nesse formalismo, talvez nunca tenha amado a Deus. Talvez tenha sido criado apenas
em tal cultura ou em uma família cristã, que é do FPC, o filho dos pais crentes. Precisa de um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento pessoal com Jeová. Tem que ganhar consciência o quanto Deus o ama e quanto Ele fez por si. Reavaliar e também começar a amá-lo. Vir a Ele não apenas pelo formalismo, pela formalidade, mas porque o ama, porque o valoriza, porque Ele é a sua vida, porque não pode viver sem Ele. E isso é a adoração verdadeira, a adoração no amor. Não é apenas cantar canções, não é apenas adorar, não é apenas ler a Bíblia, não é apenas cumprir os mandamentos. Não. Importante é o amor. E isso, em princípio, faz parte do primeiro mandamento. Shema Israel, isto é, ouve Israel, Jeová, o teu Deus, que não tenhas outros deuses. E a segunda parte está aí. E ama-o com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente. O amor é um dos componentes importantes e sem ele não há caminho a percorrer. Deus é um espírito. O Espírito de Deus é o poder da alma da força do amor. Que hoje o Espírito de Deus ora agora por todos os que perderam essa paixão. Encha-os de força, de amor, de unção. Deixe os rios fluírem, deixe o coração incendiar-se, os olhos brilharem com amor pelo Pai Nosso, e vai derreter-se novamente nos braços dele, e vai amá-lo, e não vai deixá-lo ir. Amar com a paixão, amar verdadeiramente. Deus é o amor. Ele ama-vos, queridos. E Ele quer que o seu relacionamento, que o nosso relacionamento, que eles sejam baseados principalmente no amor. Não apenas nas formalidades, não apenas no formalismo, no cumprimento seco da lei, mas no amor. Yeshua formou isso da seguinte maneira. Quando o perguntaram qual é o objetivo, como cumprimos a lei, ele formalizou isso em 2 mandamentos. Ama o Senhor, o seu Deus. Ama Jeová com todo o seu coração e o seu próximo como a si mesmo. Aqui, em princípio, como ele disse, nisso baseia-se a lei e os profetas. Nisto tudo é amor. A segunda parte importante que eu gostaria de observar para que o amor seja correto e equilibrado é a ordem de Deus. De fato, amor e paixão é bom, mas se não houver ordem, haverá uma confusão, e onde haverá confusão, haverá anarquia, haverá uma desordem, haverá uma desorganização, haverá escuridão, haverá distúrbio. E novamente, vamos dar como exemplo o relacionamento entre o marido e a mulher. O Senhor estabeleceu a ordem definida no mundo para que essa harmonia fosse justa, para que houvesse ordem. Qual foi a ordem que Ele estabeleceu? Deus
depois vem Messias, o Cristo, depois o marido, depois a esposa e depois os filhos. Os filhos devem honrar os seus pais. A esposa deve honrar o seu marido. O marido deve honrar a orientação de Deus, os ungidos de Deus, liderados por Yeshua. E finalmente, todos devem dar toda a glória, toda a honra a Deus. Esse tipo de amor, esse tipo de performance sempre será a melhor. Afinal, o que vemos quando há apenas paixão, há apenas amor, então eles rapidamente colidem-se às suas testas, isto é, antes de um conflito de interesses. Esse amor, essa paixão, arde antes de um conflito de interesses, e quando surgem certas discussões, divergências, atinge a parede uma da outra e rompe-se. As famílias separam-se. Um conceito e espírito como a emancipação, o feminismo é introduzido na sociedade de hoje, onde as mulheres dizem: não queremos obedecer aos homens, somos iguais, queremos os mesmos direitos. E finalmente, o que temos hoje são as famílias desfeitas. As próprias mulheres sofrem, sem amor, os homens feridos e as crianças pobres, que também sofrem com isso. Ou seja, a sociedade está a entrar em colapso. Da mesma maneira, o nosso relacionamento com Deus, ele atinge o conceito de graça perdoadora. Tudo é possível, tudo é permitido, não há autoridades. Deus é apenas o amor. Só precisa de amar a todos e a tudo. Não precisa supostamente ouvir ninguém, nem respeitar, nem honrar alguém. Porque Deus é amor. Mas o amor perdoa tudo. E então só tem que amar. Ou seja, não há respeito, não há reverência. Ou seja, o segundo ponto também é muito importante, que fala de reverência, da ordem de Deus, do respeito, ao fim de preservar esse amor, para que esse amor seja harmonioso, fecundo, e também no relacionamento com Deus, para não ir além de uma certa estrutura. Sim, amamos a Deus, mas não devemos esquecer que Ele é o Senhor. Hoje, eu já ouvi muitas dessas pregações. Os pregadores dizem que supostamente, se é claro, Deus é o nosso Pai e que tipo de Senhor Ele é para nós. Ele não é o Senhor. Deus não quer que fiquemos de joelhos. Ele não quer que o honremos. Ele não quer que tenhamos temor dele. Escuta, estou a falar sobre a base. Se ela for afastada, então no final afaste Deus também. Afinal, aquela mulher que deixa de respeitar e honrar o seu homem, deixará de amá-lo, deixará de ter essa paixão por ele, porque no seu coração ela acabará por abaixá-lo, fará com que ele seja menos importante, menos referenciado. Portanto, a Escritura Sagrada diz que a mulher tenha respeito e temor pelo seu marido, ou seja, essa atitude sensível, de fato desenraizada hoje, que foi arrancada pelas raízes e disseram: mas isto é uma coisa primitiva da Idade Média. A mulher tem o mesmo direito, dá um murro na mesa, tal como ele faz, grita com ele, seja uma vilã. E de fato, tudo isso pode ser transferido para as relações com Deus. Bem, mas que?
Deus é algum decreto para si? Ele é o Senhor para si? Sim, Ele é o amor. Ele criou tudo. E agora procure o seu caminho. Não é necessário obedecê-lo e ouvi-lo. Para quê? Ou seja, no final, esses relacionamentos estão sujeitos, sim, queridos, a decair, onde não há respeito. Portanto, o temor do Senhor é o quê? Isso é o começo da sabedoria. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. E apenas os tolos o desprezam, esse temor. O próximo ponto que eu gostaria de observar são as emoções. As emoções, os pensamentos. Não tenha medo de expressar as suas emoções. Não tenha medo de ser sincero. O amor envolve comunicação, ou seja, onde não há comunicação, não há relacionamento. Portanto, para amar, precisa de comunicar-se. A comunicação consiste em compartilhar com a sua pessoa amada os seus sentimentos, as emoções, os momentos de alegria, o seu amor, a sua positividade, os seus agradecimentos, simplesmente contar, compartilhar. Ou seja, uma pessoa é criada desta maneira. Não é bom para uma pessoa ficar sozinha. Ela precisa de compartilhar as coisas com alguém. Ela precisa de contar a alguém sobre o que está a acontecer na sua vida. Portanto, uma mulher, ela confia neste aspecto no homem. Ela quer contar tudo a ele. Ele é forte. Ele é o seu protetor. O apoio. O homem também compartilha com a mulher, mas o homem não quer parecer na frente da mulher às vezes fraco. Por isso, os homens têm ajuda. Primeiro, dos mentores de Deus, dos ungidos e do próprio Criador. Portanto, precisa sempre de chegar ao seu Deus, ao seu Criador, no quarto secreto e partilhar com Ele, ser grato, abrir o seu coração, derramar a Ele. E este é o relacionamento. O relacionamento é para expressar as suas emoções, os seus sentimentos, compartilhar os seus pensamentos e preocupações. Muitas vezes, vendo o que está a acontecer nas igrejas, as pessoas não têm uma vida de oração por lá. Por quê? Porque na realidade eles não têm relacionamento com Deus. Eles não acreditam que Deus os ama. Por quê? Porque eles não confiam nele. Eles pensam que Deus os condenará imediatamente. Dará com um pau na cabeça se eles disserem algo errado. Ou eles vão partilhar algo com ele e Deus não precisa disso. Ele está ocupado. Muitas pessoas pensam que Deus está muito ocupado. Então, acreditam que é melhor não perturbá-lo. Mas, de fato, o Pai do céu, Ele espera de nós, assim como uma pessoa amada deseja e anseia por um relacionamento. Da mesma maneira, Deus deseja e anseia de ter uma relação sincera consigo. Sabe, não é como em algumas igrejas ou sinagogas, ou entre as pessoas religiosas em geral, às vezes vê-se rostos que não expressam nenhuma emoção, apenas olhos de vidro, ou as pessoas aborrecidas e extintas. Ou seja, elas não têm vida, não têm relacionamento. Por isso o mundo não quer ter relações com essas pessoas. O mundo não quer conhecer tal Deus. O mundo não quer estar numa reunião de tais pessoas.
onde existem pessoas estranhas e pessoas muito estranhas que estão sem vida, sem emoção, incapazes de expressar as suas emoções, incapazes de aproveitar a vida, incapazes de relacionamentos sinceros e reais, onde para eles vai-se constantemente mostrar o mal. Como assim? Irmão, irmã, não pode fazer isso. E imediatamente vem a condenação. Não. Uma relação pura e verdadeira é onde há simplesmente liberdade de pensamento e a expressão das emoções, mas também o amor, a simplicidade e a liberdade, onde também se pode aconselhar uma pessoa, corrigi-la, encaminhá-la. Este é um relacionamento amoroso saudável. Sobre isso, quero resumir, para não complicar e não fazer uma lista grande. Até agora, existem 3 pontos. O primeiro, e este é o mais importante: Deus não precisa de formalismo. Apenas retorne a um relacionamento sincero com Deus. Chega a Ele, conte-lhe tudo, ame-lo novamente, como o seu Pai. O segundo é manter a ordem, entender que Deus é Deus, que o seu marido é um marido, que o povo de Deus é o povo de Deus, Mashiach, Cristo é Cristo, e assuma a sua posição nesta figura que Deus determinou para si e desfrute desse papel. Não precisa de lutar por nenhum direito, não precisa deles. Assim vai quebrar-se e quebrará o amor que Deus lhe dá. O terceiro, tente ser aberto, encontre as pessoas, as reuniões, encontre irmãos e irmãs capazes de uma comunicação aberta, adequada, capazes de corrigi-lo, direcioná-lo a algum lugar, que não o vão condenar por quaisquer pensamentos, mas também pode, diante de Deus, expressar livremente os seus pensamentos, os seus sentimentos e desfrutar. Leve o exemplo dos judeus. Nós gostamos de dançar, gostamos de nos alegrar, gostamos de brincar, gostamos de expressar as nossas emoções. Portanto, não tenha vergonha disso, é normal. Deus criou-nos assim, para que estejamos vivos. E é isso. Deixe que Jeová enche-o com o seu amor, enche-o com a sua vida, para que a vida seja uma corrente de água, para que a vida flua de si feita rio. Até breve. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pareça, mas tenha uma vida eterna.